Olá, pessoal! Oi de novo. Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast da Doutora Gi. Foi muito legal o primeiro episódio. Foi um piloto pra gente saber como era, mas a gente gostou tanto que estamos aqui no segundo. E se der, vamos estar em vários. A ideia desse espaço é compartilhar de boas informações, de trazer bons profissionais para que a gente possa fazer aí da internet um lugar mais saudável, né? Não só das nossas vidas, mas do nosso consumo também, que a gente consome muita coisa na internet. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Giovana Rittitelli, mais conhecida aí no meu meio e nos meus pacientes como doutora Gi. Eu sou cirurgia geral, endoscopista, colonoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e cápsula endoscópica, mas na verdade é que eu sou uma apaixonada por qualidade de vida e por saúde. Eu acho que a gente, como médico, tem que tratar a prevenção, não as doenças, apesar de que muitas vezes não é isso que acontece. Então, a ideia nesse espaço é trazer pessoas que compartilhem dessa ideologia comigo. E hoje, como segundo convidado, ou convidada, não poderia ser diferente, eu trouxe aqui uma pessoa que compartilha diretamente do cuidado com os pacientes, uma pessoa que eu admiro demais, tanto no seu trabalho, como na sua vida pessoal, nas suas escolhas. Eu queria apresentar para vocês a Lu, que é a nutricionista que anda ao nosso lado, de mãos dadas no tratamento dos pacientes. Doutora Luísa, vamos se apresentar? Seja bem-vinda, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra te ter aqui. Obrigada, doutora Giovana. Para mim, é um prazer enorme estar aqui. E eu quero começar agradecendo e também me apresentando para o público. Eu sou nutricionista já há bastante tempo e tenho especialidade em cardiologia, tenho mestrado em nutrição e saúde pública, doutorado em cardiologia, ou seja, trabalho aí há muito, muito tempo focado em doenças crônicas não transmissíveis para aqueles pacientes que já têm tratando essas doenças por meio da alimentação e também ajudando muitos outros a prevenir essas doenças. E, atualmente, nós trabalhamos juntas aí muito focadas nos pacientes com sobrepeso, com obesidade, que estão prevenindo complicações ou, inclusive, tratando para aqueles casos onde essas complicações já apareceram. E também compartilho de toda essa paixão que a doutora Gi falou pra gente, acredito muito na forma que nós temos de usar a nossa alimentação e se apropriar dela, saber fazer boas escolhas, porque afinal de contas a alimentação está presente assim o dia inteiro praticamente nas nossas vidas. Então sou realmente assim muito apaixonada por isso e quero compartilhar aqui com vocês. É isso aí, Lu. E acho que assim, a gente não poderia começar de outro jeito, já que você puxou o gancho, do que não falando da frase que eu acredito do fundo do meu coração, que é: você é o que você come. E aí, Lu, a gente é o que a gente come? Olha, eu diria que nós somos o que nós comemos, sim, só que até mais do que isso hoje em dia. Porque nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós nos exercitamos, podemos dizer assim, nós somos o que conseguimos controlar do nosso estresse, nós somos as nossas relações pessoais, ou seja, nós somos formados por todos esses cuidados que nós temos com o nosso estilo de vida e a alimentação é um pilar essencial disso. E mais ainda do que nós comemos, a doutora Gi, que trabalha ali com trato digestivo, sabe disso tão bem. Tudo depende não só do que nós ingerimos, mas do que nós conseguimos metabolizar, absorver. E isso é totalmente influenciado por nossos hábitos de uma forma aí constante na nossa vida. Então é super importante nós conseguirmos realmente assim melhorar o que estamos ingerindo, porque isso vai mudar todo esse caminho e realmente pode nos transformar em novas pessoas. Com certeza. Você sabe que eu costumo falar para os meus pacientes, nossos pacientes, que o corpo da gente é uma orquestra perfeita, né? E que o maestro do nosso corpo, o nosso metabolismo, nossos hormônios, querendo ou não, ele tende a reger essa orquestra para o jeito que nos proporciona saúde. Porém, essa relação do a gente é o que a gente come com a alimentação vem principalmente do fato de que muitas vezes a gente acaba descontando ou buscando no alimento certas coisas. Então, é muito comum a gente atender paciente obeso que fala assim: poxa, eu quase não como, mas eu tenho um problema, doutor, isso é mais comum em mulher, né? Eu tenho um problema, doutor, eu acabo descontando a minha ansiedade ou as minhas frustrações no alimento. Isso é muito comum, porque às vezes é uma demanda que eles trazem para médico na consulta, mas acha que... Porque o médico eles têm essa visão mais global, né? Mas às vezes na consulta do nutricionista eles acabam não falando tanto isso. Eu sempre falo para eles falarem, né? Porque eu falo que a gente tem que falar a verdade para conseguir bons resultados. Mas e você, Lu? O que você vê da tua vida, da tua vivência prática aí, dessa coisa da alimentação com o conforto emocional?
Nossa, Gi, é muito, muito presente. Eu te diria que, assim, 8 em cada 10 pacientes, assim, né, tendo aí uma ideia, trazem essa problemática de um desconto emocional na comida. Nós sabemos que hoje em dia, assim, todo mundo tem uma informação sobre alimentação, ou quase todo mundo, nós temos muita informação divulgada. Mas não é só porque a gente sabe que a gente vai conseguir fazer da forma correta. E aí o grande empecilho nisso é essa questão emocional que chega e nós sabemos que a alimentação também traz prazer, uma sensação de recompensa, pode trazer ali gatilhos que vão levar essa pessoa a entender que ela está mais satisfeita, mais feliz. Então as pessoas acabam descontando nisso. E a ansiedade, ela se tornou aí praticamente uma epidemia. Eu acredito que nós estamos vendo assim cada vez mais pessoas ansiosas por uma questão do estilo de vida também, né, das cobranças, etc. E então isso acaba indo para a alimentação. Então é importante a gente conseguir trabalhar não só a prescrição alimentar, mas entender essa rotina dessa pessoa, como que essas relações se dão para aquela pessoa, né? E aí, assim, corroborando com o que você fala, eu acho que a gente sempre teve essa coisa da ansiedade, do hábito social vinculado à alimentação. Mas se a gente for ver a idade ali na geração dos nossos avós, ou até a geração antes deles, eu acho que dos nossos pais já nem tanto, o consumo era mais puro dos alimentos, né? A gente não tinha tanta química, tanto industrializado. O acesso a alimentos de fast food ou empacotados, industrializados, ultraprocessados, era muito mais difícil. Então, a hora que a pessoa estava ansiosa e abria a geladeira buscar alguma coisa, ela encontrava uma banana, uma comida de verdade. Então, também eu acho que junto com essa epidemia da ansiedade, vem a epidemia dos ultraprocessados, do acesso fácil, do benefício imediato que aquele alimento traz, quanto a estímulo orgânico mesmo, né? Exatamente. Eu costumo falar também que assim, o ambiente ele vai determinar muito. E infelizmente os nossos ambientes alimentares, eles ficaram péssimos, cada vez piores aí com a chegada, né, cada vez maior dos ultraprocessados. Nós encontramos ultraprocessados em todos os lugares, então não é nem só no supermercado. Vai na farmácia, ali próximo do caixa, você vai encontrar vários ultraprocessados. Hoje em dia não precisa nem sair de casa, você pega um aplicativo e pronto, tem comida ali ultraprocessada sendo vendida também. Então, o quanto eles estão disponíveis vai facilitar muito. Isso é o mercado, né? Eles fazem com que, igual a gente entrar na loja, que a coisa mais chamativa fica na frente, né? Isso é o mercado. Eles fazem com que você ali no balcão da farmácia tenha aquele chocolatinho delicioso que como você diz não, né? Tudo na altura do olhar de crianças. Exatamente. Nós sabemos que as prateleiras do mercado, elas têm preço diferente. E para onde fica mais acessível para as pessoas. E, infelizmente, o consumidor, ele sofre essa disposição que vai levar ele a comprar mais. E se isso estiver disponível lá na casa dele, aí que eu considero que mora o pior cenário. Porque vai chegar o momento onde ele não realizou a refeição do jeito que ele queria durante o dia, porque foi corrido, porque a vida é real. Né? Não adianta também a gente colocar assim dentro de uma historinha de conto de fadas, que vai dar tempo de fazer tudo sempre. Só que dependendo do quanto essa pessoa tiver organizada, com alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis disponíveis, no final das contas vai impactar demais. E assim, falando um pouco desse mercado da indústria alimentícia, hoje em dia, as coisas tem o famoso sorvete, né? Que pouco tem de leite, tem muito mais de gordura vegetal. Até uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, que pra gente talvez convir com isso seja óbvio, a hora que você olha o rótulo dos alimentos, e aí eu já deixo uma apologia aqui, tem que olhar o rótulo do alimento, né? Quando a gente vai... Eu falo que comida é igual dinheiro. Né? Que o dinheiro a gente acaba se apegando melhor e tendo um conhecimento, infelizmente, ainda um pouco melhor do que de educação alimentar. Mas você não sai colocando teu dinheiro ou comprando sem entender, né? Então, a hora que você for ver o alimento, olha o rótulo. Normalmente, o primeiro ingrediente do rótulo é o que mais tem. E aí, por exemplo, um sorvete. O que a gente pensa? Poxa, sorvete é porcaria. Mas se você vai lá no mercado e olha aqueles sorvetes, aqueles potões, né, pra não falar marca, e tá lá escrito, a primeira coisa que vai ter é açúcar, gordura vegetal, não é leite. Agora, se você pega um alimento com uma qualidade um pouco melhor e olha lá, vai ter leite. Eu até desafio, isso é um desafio que eu faço para os meus pacientes. Não ir no mercado com fome e ir no mercado com tempo, para você olhar o rótulo. E não é que você não pode tomar o sorvete, já que a gente está usando esse exemplo, mas vamos fazer boas escolhas desse
desse alimento que a gente vai ingerir, né? Porque a indústria alimentícia visa lucro, não visa saúde. Então, com certeza, eles vão querer ganhar o máximo de dinheiro que der, na maior parte das vezes, colocando o pior ingrediente que der. E aí você vai consumir isso, você vai dar isso para o seu filho, né? Porque é muito comum. Então, a ignorância alimentar, e aí a palavra é ignorância mesmo, por mais que seja pesado. A ignorância alimentar é o grande vilão dessa história, né? E eu não sei pra você me fala da sua experiência, mas pra mim isso acaba mistificando a dieta. Porque fala, ai, você lê rótulo? Ai, mas doutora, você come chocolate? Eu como chocolate, eu tomo sorvete. Eu até estava chegando aqui, estava comentando com vocês que eu não comi direito hoje, e aí acabei comendo um docinho que eu estava com vontade. Eu fiz a escolha dentro da realidade que eu tinha do melhor docinho que eu podia comer, né? Então não é que a gente não pode comer, mas a gente tem que escolher, assim como o nosso dinheiro. Ah, eu quero comprar, sei lá, uma bolsa. Poxa, a gente não vai olhar o custo-benefício da bolsa? A gente tem tanto cuidado para comprar a bolsa e a bolsa nem vai para dentro do nosso corpo. E por que o que vai para dentro do nosso corpo a gente não tem esse cuidado, né? Sim, Gi, e também quando a gente fala assim de olhar rótulo, às vezes pode ficar uma sensação de ser uma coisa um pouco utópica. Ah, eu vou ter todo esse tempo para ficar no mercado olhando rótulo. E eu costumo trazer para a realidade de explicar assim, você não vai precisar olhar tudo sempre, porque se você tiver a prática de olhar, algumas coisas você foi orientado sobre as melhores escolhas, você já vai ter aqueles seus produtos reconhecidos. E você tem uma rotina. O que é da exceção, vez ou outra, quando você quiser escolher esse alimento diferente, aí você vai fazer o exercício de olhar. Mas muita coisa você já vai reconhecer, que são as melhores marcas que você compra, que você escolhe desses produtos, sem contar que, assim, a maior parte mesmo da dieta não vai vir em rótulo. Exatamente. No cenário ideal. Né? Então, são alimentos que essa pessoa não precisou olhar o rótulo, porque são alimentos em natura, que nem são embalados dessa maneira. Né? Então, acredito que isso vai trazendo, assim, para a realidade, para a gente também desmistificar aquela coisa de que fazer dieta é muito difícil. Né? Então, é encontrar uma forma de que isso seja possível e se aplique na sua vida. E pode ser possível, porque afinal de contas é um esforço que você vai colocar para cuidar da coisa mais preciosa que existe. Você sabe que eu costumo falar sempre, e uso isso na minha vida pessoal. A gente se prepara para tudo, né, Lu? Então, poxa vida, a gente é criança, os nossos pais escolhem a melhor escola que está dentro da realidade ali, eles pensam na educação, eles pensam no que vai ser nosso futuro, a gente tem que respeitar as pessoas, vão para uma escola, estuda, é faculdade, putz, é trabalho e estuda ao mesmo tempo para juntar uma grana. Legal. E aí você chega lá nos seus 60 anos, puxa, você escolheu a escola, você escolheu tudo você escolheu no caminho. E a tua alimentação, você não escolhe por quê? Você vai estar hipertenso? Você vai estar obeso? Né? Obesidade é doença, a gente tem que botar ela nesse lugar. Então, você vai estar obeso, você vai estar com outras limitações que daí, a tua previdência privada, que é o que eu sempre falo de exemplo, já era. Você não vai usar pra nada, vai pagar remédio. Então, a gente tem que ter conhecimento. Eu acho que a nossa geração vive a evolução da educação financeira. E eu acho que a geração do meu filho, que hoje tem 1 ano e meio, e eu espero que assim o seja, viva a evolução da educação alimentar. Porque sim, a gente é o que a gente come. Né? Porque senão o tanto de porcaria que a gente vai acumulando no nosso corpo altera todo o nosso metabolismo, altera tudo, altera trato gastrointestinal, trânsito intestinal, altera tudo, humor. E isso ao longo do tempo vai gerando uma sobrecarga. Então sim, a gente é o que a gente come. E a gente gasta tanto tempo escolhendo outras coisas, né? Vamos escolher o que a gente come. Com certeza. Merece o investimento do nosso tempo. Merece. Ô Lu, você falou um pouquinho ali sobre essa coisa de organizar a dieta, né? Eu costumo sempre dizer, e aí de maneira errada, eu vou ter licença poética, você vai me corrigir, que existe regime e existe dieta, eu explico para os pacientes. Regime é o que a gente faz com aquele curto espaço de tempo. Então, eu tenho uma festa, eu vou fazer um regime porque eu quero entrar naquele vestido. Dieta é o que a gente faz a vida inteira, né? Eu falo que a gente usando isso para dinheiro, tem o dinheiro que a gente acaba guardando para uma viagem, né? E tem o dinheiro que a gente investe tal para tal da previdência privada. Então, a gente vive de dieta, a gente pode ter exceções. E eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, porque isso é um estigma. É um estigma, as pessoas escolherem o que elas comem todos os dias, né? Sim. E eu gosto bastante de falar desse assunto, porque eu sou uma nutricionista totalmente assim. A gente tem que chegar, o que eu acredito, né? Que a gente chegue em algo que seja natural para essa pessoa. Né? Então, uma dieta que é saudável para ela, ela vai virar natural. Nós temos listas enormes de alimentos. Então, nenhuma pessoa é obrigada a comer determinado alimento. Nós temos grupos alimentares que serão importantes.
Então, às vezes, se uma pessoa, vamos supor, não come determinadas verduras, determinados legumes, tudo bem, temos outros. A grande questão é a gente encontrar aí os substitutos de uma forma que essa pessoa atinja todos os nutrientes, tudo que ela precisa, né? Mas isso é uma coisa, assim, com bastante possibilidade para fazer de uma forma que essa pessoa consiga viver naturalmente, sem sofrer, sem perceber que está fazendo uma restrição, mas fazendo boas escolhas. Né? Então, isso é o que a gente chama dessa alimentação saudável para ela de longo prazo. Que é o que a Gi trouxe pra gente, que é assim, saber viver bem em uma dieta. Em momentos específicos, a gente pode aplicar estratégias que sejam específicas para aquele momento, né? Ah, porque essa pessoa quer ganhar um pouco mais de massa muscular, então ela vai intensificar o treino, ela vai mudar uma adequação da dieta de uma forma diferente, ou quer perder um pouco de gordura a mais, etc. E até eu trago aqui o exemplo do que a gente usa com os pacientes que colocam o balão, por exemplo. Então, eu sempre explico para eles, eu falo assim, o nosso trabalho juntos, ele vai ter o período de curto prazo, médio e longo prazo. Quando o paciente está colocando o balão, a gente quer o quê? Que ele mude a relação dele com a alimentação para conseguir depois manter o peso novo que ele vai chegar. Só que logo quando ele colocou, a gente precisa usar esse regime, uma coisa bem característica, uma dieta líquida, evoluir para que ele passe pelos sintomas ali, se adapte, né, da melhor maneira. Daqui algumas semanas, quando ele já está adaptado, a gente começa esse trabalho de médio prazo. Então, que é começar a ensinar para ele como que ele escolhe os alimentos, como que ele monta o prato, as refeições, os grupos alimentares. E aí, em longo prazo, ele vai conseguir ter essa característica de alimentos, de quantidade, de combinações que ele consegue seguir num longo prazo. Legal, Lu. E você tocando nesse assunto, acho que quem estiver nos assistindo aqui, quem nos assistir no futuro, que são os nossos pacientes, predominantemente são os pacientes de balão, e eles adoram falar desse assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a orientação alimentar? Passei balão, doutora Lu, e agora? O que eu como e quando? Sim. Essa questão, acredito que às vezes gera aquela... Nossa, será que então que todo tempo que eu ficar com o balão, eu vou estar, assim, entre aspas, proibida de vários alimentos? Então, a gente explica que não, né? Porque é bem nas semanas iniciais que a gente tem, assim, mudanças que são mais diferentes mesmo, mudanças que são mais intensas comparadas com o que é uma alimentação real. Então, na primeira semana, a gente segue uma dieta líquida. Na segunda semana, a gente passa por uma dieta pastosa, cremosa. E, aos poucos, a gente vai introduzindo outros alimentos. Até chegar nos alimentos que são abrandados, que a gente chama, né? Que já é uma dieta branda, com os alimentos bem cozidinhos, facilitados. E ali, em torno de um mês pós-balão, o paciente ele tem uma dieta geral. Então, que é uma dieta que inclui todas as consistências. Então, a gente vai ter alimentos que são mais rígidos, o paciente mastigando bem, assim como é recomendado para qualquer pessoa mastigar bem, não só para os pacientes com balão, já vai conseguir comer de tudo. É claro que esse de tudo é pensando com a qualidade de alimentação incluída. Então, evitando alimentos que sejam com excesso de gordura, com açúcar. Então, tudo favorecendo uma alimentação saudável que leva à perda de peso, mas sem restrições de alimentos específicos. Né? Então, assim, e aí nesse momento a gente está trabalhando muito essa visão de longo prazo, porque uma vez que tem tudo, a gente está usando, na verdade, eu sempre falo para os pacientes assim, nós vamos usar o tempo com o balão para treinar essa possibilidade de incluir os alimentos mais saudáveis. E isso ajuda, porque o tempo é uma coisa muito favorável para a nossa criação de hábitos. Exatamente. Por isso que a alimentação, como a gente não tem assim, esse histórico em muitos casos, eu concordo muito com a coisa da geração que a doutora Gi trouxe, né? Então, assim, por exemplo, os meus pais não tinham conhecimentos de alimentação que depois eu fui ganhando ao longo da minha geração e depois estudando, claro. Então, isso está mudando nessas últimas gerações. E aí a gente tem, e como a gente passa assim, uma vida inteira exposta a alimentos sem saber o que está realmente de fato escolhendo, a gente tem um tempo aí com um mau hábito podendo ser incorporado. Então o tempo ele é sempre bem favorável. Então, ou seja, ali depois desse um mês de balão que esse paciente já pode comer todos os alimentos, a gente vai usar muito tempo em favor dele firmar um bom hábito alimentar.
Para quem não entende muito bem como funciona essa coisa do balão, né, que não é o paciente de balão que está assistindo a gente, o balão ele acaba dando uma grande saciedade. Eu costumo falar para os meus pacientes que o estômago da gente é como se fosse um balde e que, ironicamente, ele tem um fundo gástrico, que é como se fosse a tampa do balde. E quando a gente coloca o balão nessa área pensando que o cérebro, enganar o nosso cérebro, falando de um jeito bem leigo, que o estômago está cheio. Então, o cérebro entende o tempo inteiro que o estômago está cheio. O que isso é legal? Isso é legal porque dá o poder de escolha. É igual a gente chegar em algum lugar, no mercado, com fome, ou num restaurante por quilo com fome, o nosso cérebro quer o carboidrato. Então, Você não vai pensar no mais saudável nessa hora, né? E nem na proporção, né? Então, o balão acaba dando pra gente esse poder da escolha, como se a gente olhasse de fora, né? Então, assim, esse primeiro mês o balão é mais restritivo, isso até é muito legal, porque a perda de peso nesse primeiro mês é muito mais significativa, e aí a perda de peso tem duas vantagens. Primeiro, a estética, que dá um ânimo, e segundo é que, poxa, eu cheguei até aqui comendo bem, por que eu vou pecar? E aí outra coisa muito legal que acontece nesse primeiro mês é que as pessoas se sentem melhores. Eu até vou falar de uma vivência de uma paciente nossa, que talvez você lembre quem é. A paciente, ela era super constipada. E ela falou, gente, eu não tô comendo nada e tô fazendo cocô todos os dias. Como isso? Porque o organismo vai desinflamando, ele vai entendendo aquele estímulo metabólico da qualidade alimentar e da frequência. Então, mais uma vez, a gente é o que a gente come. E esse primeiro mês do balão acaba tirando do nosso corpo e da nossa mente aquela falsa necessidade de uma quantidade enorme de carboidrato, de uma enorme quantidade de alimentar, né? E aí ele dá esse poder de escolha. Passando o primeiro mês e até o terceiro mês, o balão vai perdendo um pouco esse efeito. E aí é a hora que eu falo que ele é o professor. Ele ensina pra gente o que a gente consegue comer que faz pior, tipo as coisas oleosas, e o que a gente consegue comer que é de mais fácil de digestão. E aí tem a sacada de depois, né, Lu, no último mês do balão, em que aí a gente pode dizer de 6 meses, que é o que a gente acaba mais trabalhando, é de ter esse lance da saciedade, né? Onde a gente consegue trabalhar um pouquinho mais de ingesta hídrica. Fala um pouquinho aí, Lu. Sim, nesse momento, assim, a gente até fala que é uma transição, né, para o paciente treinando essa saciedade por meio do que ele está escolhendo ali de alimentos. Então, a gente vai usar tanto a maior hidratação, o maior aporte de fibras, o fracionamento dos alimentos, a proporção de proteína distribuída nas várias refeições. Então, todos esses são aspectos que contribuem para esse paciente conseguir sentir uma saciedade maior e aí não exagerar nas quantidades das várias refeições. E, Gi, eu queria até comentar que você falou dessa paciente, né, que melhorou ali o quadro de constipação, eu lembro quem é, e eu ia usar o exemplo dela para trazer uma questão que é muito relacionada, assim, com essas mudanças alimentares. Às vezes, e eu vejo isso frequentemente nas nossas pacientes, você se acostuma com aquele estado que você está. Aquilo ali virou normal para aquela pessoa. Ela evacua 2 vezes na semana e olhe lá, tá se sentindo sempre cansada, dor de cabeça direto, enfim, vários sintomas ruins e achando que isso é normal, achando que isso é dela. No momento que ela muda a alimentação, muda o estilo de vida, ela descobre que existe uma versão dela bem melhor e que ela nem sabia. Exatamente. E é isso mesmo, é estilo de vida, né? Às vezes a gente fica muito apegado no emagrecimento, na qualidade de vida ligada à alimentação. Mas eu sei que hoje o enfoque é esse, mas a gente não pode deixar de falar da atividade física, né? Atividade física e seu poder de metabolismo, gasto calórico, de bem-estar, né? E de promoção da qualidade de vida, que é o que a gente defende, né? Sim, com certeza. E as duas coisas caminham lado a lado. Eu falo para os pacientes, assim, né, que a gente trabalha muito com os pacientes que estão aí nessa mudança de padrão de peso, né? Que estão deixando a obesidade, deixando o sobrepeso. E o quanto a incorporação, que também vai ser esse hábito aí para ser incorporado e para ele manter em longo prazo do exercício físico, muda o jogo também em relação aos alimentos dele, porque aumenta a massa muscular, aumenta o metabolismo basal, vai aumentar o gasto desse paciente, ele vai conseguir ter uma outra relação com os alimentos, assim, né? Então, as duas coisas estão ali sempre ligadas. Lu, conversar com você é sempre um prazer, assim. A Lu, ela é uma expertise no que ela faz, fora de ser uma pessoa fora de série. Então, vou aproveitar desse momento, porque eu não sei quando você vai voltar aqui, e vou tentar fazer um bate-bola com você das coisas que eu vejo que são as maiores dificuldades dentro do consultório. Então, assim, doutora, a minha rotina é corrida, eu não tenho tempo para comer. Eu consigo fazer dieta? Ah, consegue.
Porque você consegue separar 1 hora na semana para a gente conseguir montar uma listinha de alimentos que você consegue comprar na semana e já deixar separado? Levar a caixinha de fruta para o trabalho, deixar as coisas porcionadas. Esse é o papel do nutricionista, é conseguir entender a sua rotina. Aqui eu só dei exemplos. É claro que talvez essas possibilidades não sejam para aquela pessoa. Mas a gente encontrar esse caminho do que vai dar certo para você. Existe um caminho que dá certo para cada um. Doutora, passei no nutricionista. Tô aqui com meu papelzinho impresso. Não deu certo, não consigo seguir a dieta. Muito provavelmente, esse papelzinho não está muito adequado para essa sua rotina. Esse é o grande desafio, a gente entender como que é o teu dia, o que você consegue fazer, onde que você trabalha, qual que é a sua realidade, qual que é o seu espaço, quem mora com você, o que você faz. Então, tem muito para entender para a gente conseguir fazer algo que vai ser sob medida para você. Agora, uma que talvez seja um pouco polêmica, que vai te dar abertura. Jejum intermitente. Tem estratégia para todo mundo. E o jejum, ele pode ser uma boa estratégia para algumas pessoas, para outras não. Por isso, de novo, a gente tem que entender o seu caso, o que dá certo para você. É isso aí. Lu, eu queria te agradecer pelo espaço, pelo seu tempo, dizer que é uma honra ter você ao nosso lado nessa caminhada que é a promoção do estilo de vida. Sou uma defensora, sim, falo para os meus pacientes que a Luísa faz tudo dar certo. Eu, como médica, entendo a parte metabólica, entendo as indicações, mas de longe não entendo o quanto você soma no tratamento da parte alimentar. E sim, a nossa equipe é multidisciplinar e eu queria deixar um tempo aí para você dizer como está sendo a sua experiência e o que você tem achado do balão intragástrico. Gi, eu quero agradecer antes de qualquer coisa, assim, foi um prazer estar aqui, trocar essas ideias com você e é um prazer também trabalhar lado a lado nessa mudança de estilo de vida para os nossos pacientes. E eu vou aproveitar esse espaço para realmente falar dessa minha experiência com o balão, que eu vou dizer, assim, quando eu comecei a trabalhar com o balão lá atrás, eu tinha um pouco dessa questão, assim, será que os pacientes que usando o balão, eles vão realmente conseguir mudar o estilo de vida deles? E hoje, depois desse tempo de experiência, eu posso dizer para vocês que totalmente. Por quê? Ele vai fazer esse papel, como a doutora Gi trouxe pra gente, de tornar esse paciente mais tranquilo. Ele está num espaço mais favorável para ser treinado. E aí eu faço com eles todo esse treino, esse papel de educação para que eles se tornem autônomos ali para fazer as melhores escolhas para eles. Então, realmente, assim, é algo muito intenso, assim, na possibilidade que dá para essas pessoas de realmente mudarem o estilo de vida delas. Então, Lu, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por dividir com a gente todo o seu conhecimento. Isso aqui é um convite, é um aperitivo por tudo que pode vir. É um tema muito grande e, encerrando como a gente começou, a gente é o que a gente come e o nosso desafio é trazer para os nossos pacientes essa liberdade e esse conhecimento sobre grupos alimentares, sobre escolhas alimentares, sobre distribuição, sobre também comer errado e tá tudo bem, né? Fazer boas escolhas até na hora de escolher errado, porque isso também faz parte. E você enriquece isso tanto na minha vida pessoal, como com certeza eu tenho certeza que enriqueceu isso aqui no nosso ambiente do podcast da Doutora Gi. Então, muito obrigada. Pessoal, quem puder, segue a Lu nas redes sociais, depois a gente deixa. A Lu traz muito conteúdo enriquecedor, é muito legal. E, Lu, vamos juntas nesse desafio e muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Gi. Foi um prazer.